Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós estamos aonde a gente precisava estar, né? Na casa do Senhor. Amém. Você sabe que uma criança chegou para o pai e disse assim: pai, qual o tamanho de Deus? E aí o pai pensou, olhou para cima, estava passando um avião, e aí ele perguntou assim para o seu filho: que tamanho é aquele avião? Aí o filho falou: é pequenininho. Ele pegou o filho, colocou no carro e levou lá no aeroporto. Chegou bem perto de um daqueles aviões e perguntou para o filho: filho, e esse, que tamanho é? Aí o filho falou: esse é muito grande. E ele disse assim: pois então, assim é Deus na nossa vida. Se nós estivermos longe, Ele vai ficando pequeno na nossa vida. Mas quanto mais perto dEle, maior Ele é. Aleluia. E nós estamos aqui para isso, para nos aproximarmos mais dEle, para que nós possamos ver a grandeza dEle na nossa vida. Vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos Te agradecer por estarmos aqui reunidos com a igreja do Senhor, aquela que o Senhor estabeleceu, a qual o Senhor zela e cuida, de quem o Senhor tem o cuidado e que tem a promessa de um dia voltar para poder buscar, Senhor. E nós estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração cheio de alegria. Nós temos tantas coisas para Te falar, Senhor. Nós temos tantas coisas para Te agradecer, Pai. E nós queremos então, nesta noite, através dos nossos cânticos, através das nossas orações, nós queremos nos aproximar de Ti, para que o Senhor seja grande na nossa vida, para que o Senhor possa cada vez se tornar maior e absoluto em nosso coração. E pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nós então entramos na Tua presença para entregarmos tudo que temos, o melhor que temos para o Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos louvá-lo. Entra na presença dEle, entrega tudo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder.
Agora pega a sua Bíblia. Você vai se preparar para abrir a sua Bíblia, mas glorificando ao teu Deus. Êxodo capítulo 12. Vai glorificando, porque essa palavra ela é muito preciosa. Essa palavra ela é muito gloriosa. A palavra de Deus é vida. Você está abrindo o livro da vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado é o teu santo nome. Aleluia. Capítulo de número 12 do livro de Êxodo. Nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa. Estamos preparando a igreja para poder viver esse momento de uma maneira correta, de uma maneira cristã. Louvado seja Deus. Então, versículo, a partir do 1, diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido com água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Diga comigo: é a Páscoa do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, a Páscoa ela tem um significado muito importante para a igreja, mas ela precisa ser vivida na sua realidade, conforme Deus nos tem ensinado. Nós já falamos para você que, primeiro, a Páscoa é uma festa divina, não é uma festa popular, não é uma festa comercial. Nós também falamos para você que a Páscoa, Jesus celebrou a última, está escrito lá em Mateus, que Jesus celebrou a última Páscoa. Então, se ele celebrou a última Páscoa, então não existe mais Páscoa para celebrar. Só que quando Jesus celebrou a última Páscoa, nós mostramos aqui para mim e para vocês, que Jesus realizou a última, porém, a partir daquele momento, ele instituiu a ceia. Então a ceia, ela é a Páscoa para a igreja. A Páscoa era uma festa para Israel e a ceia é uma Páscoa para a igreja. A Páscoa tinha o sacrifício de um cordeiro e a ceia tem o sacrifício do Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Então, a ceia é a nossa Páscoa. Quando nós participamos dela, nós estamos cumprindo exatamente aquilo que o Senhor falou. Por isso que quando Deus mandou Israel celebrar a Páscoa, Ele disse que isso seria uma festa perpétua, perpétua. E alguns até perguntam, mas não era para ser perpétua? Sim, era para ser. Mas ela era a Páscoa para Israel e para nós ela é a ceia. Mas ela é a mesma festa. Ela é a festa que fala a respeito da libertação. É a libertação para Israel e também significa a nossa libertação. É a saída de Israel da escravidão do Egito, é a nossa saída do mundo para estarmos na presença de Cristo, na presença de Jesus. Então, assim como a Páscoa, e eu quero pregar sobre isso hoje, assim como a Páscoa tirou o povo de Israel de uma escravidão e levou o povo de Israel a uma terra prometida chamada Canaã, então a Páscoa levou o povo a uma prosperidade, levou o povo a uma existência. A Páscoa mudou a fase de Israel. A nossa Páscoa também pode fazer a mesma coisa na nossa vida. A nossa Páscoa, ela também nos traz prosperidade. A nossa Páscoa, ela também promove uma mudança de fase na nossa vida. Então, nós não podemos descuidar, nós não podemos, ficar alienados da palavra e passarmos a fazer aquilo que o mundo manda fazer. Nós precisamos ficar restrito nela. Então, eu quero falar sobre essa prosperidade. Eu quero falar sobre essa promessa que através da Páscoa nós podemos então alcançar. Diz aí o texto, eu quero que você observe isso comigo, para que assim como aconteceu para Israel, possa também acontecer na sua vida, não é isso? Então diz assim a palavra de Deus, olha aí no versículo de número 1, fala assim: disse o Senhor a Moisés e Arão, lá na terra do Egito, Ele disse para eles. No versículo 2 fala assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, naquele mês no mês dos judeus, que era o mês de Nissan, Deus mandou eles então fazerem a Páscoa. Não era o primeiro mês do calendário. O ano já tinha começado. Então a Bíblia fala que, muito embora não fosse o primeiro mês do calendário judaico, Deus então disse assim para eles: olha, esse mês, o mês da Páscoa, será o primeiro. Aleluia. O que Deus queria dizer com isso? Deus queria dizer que a Páscoa ia trazer para eles essa mudança. Além de uma razão de tempo relacionada a uma existência, a Páscoa ia marcar o tempo da transição, o tempo da mudança, de uma escravidão para uma prosperidade. Aleluia. Então, assim também é para nós hoje, irmãos. Nós também temos um ano que começa, Nosso ano já começou lá atrás em janeiro, não é isso? Mas veja que, para nós, a data não é o dia 1º do ano. A nossa data principal é sempre o nosso encontro com Jesus na ceia. Porque a ceia são as nossas mudanças de fase, para que a gente possa prosperar, Veja que naquele tempo o mundo já existia. Existe uma data, existe o primeiro dia do mundo. Mas o primeiro dia do mundo não era o dia tão mais importante quanto esse dia aqui da Páscoa, que passou para eles ser o dia mais importante. Então fala assim: esse mês vos será o quê? O princípio. Tomou lugar.
você tem lá o seu registro, você faz festa no seu aniversário, não é isso? Você comemora o seu aniversário, uma data que foi muito importante na sua vida, a data que você nasceu para esse mundo, mas hoje ela não é mais a data mais importante da sua vida, porque a data mais importante da sua vida é a data que você sentou na mesa do Senhor. Aleluia. Foi a data que você nasceu, que você deixou de ser a velha criatura escravizada e você passou a ser a nova, próspera no Senhor. Aleluia. Nós temos essas duas datas, e é claro que o nosso nascimento em Cristo é muito mais importante. Por quê? Porque você veja, para Israel, muito embora o mundo já existisse, mas o mundo a vida ia começar agora para eles. Para nós também, uns chegaram com 10, com 15, com 20, uns nasceram na igreja, outros chegam com 40, 50, mas a nossa vida começa, não a partir do momento que a gente nasce, mas a nossa vida começa a partir do momento que a gente nasce em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo assim: puxa, pastor, se eu soubesse que uma vida com Cristo era tão boa assim, eu tinha vindo antes para a igreja, eu tinha nascido antes em Jesus. Então essa é a data mais importante. E veja, e a gente muitas vezes tem gravado aquela data em que nós nascemos, mas às vezes nós nos perdemos na data que nós fomos batizados. Nós muitas vezes esquecemos dessa. Essa é a data mais importante, porque foi aí que a sua vida começou, quando Jesus entrou na sua vida e Ele tirou você das trevas e colocou você na luz. Essa data é a principal data na sua vida, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus por isso. Então, assim como a Páscoa era o principal para Israel, a ceia é o principal para nós. Por isso que nós não podemos nos ausentar da ceia. Por isso que nós não podemos ficar sem a participação da ceia. Por isso que quem não participa da ceia precisa começar a participar. Pastor, mas o que eu preciso fazer para participar da ceia? Você precisa aceitar Jesus e você precisa ser batizado. É importante que você passe por esse procedimento para que você então possa sentar na mesa do Senhor e comer do corpo e beber do sangue de Cristo Jesus. Então veja que a Bíblia fala que a Páscoa, ela tinha uma característica especial. Versículo 3 fala assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então veja que a Páscoa era uma festa familiar. A Páscoa era para que toda a família pudesse participar dela. A salvação é uma coisa familiar, irmão. A salvação não pode alcançar só você. A salvação, ela começou por você, mas ela precisa alcançar toda a sua casa. Toda a sua casa precisa participar desta Páscoa, da ceia que a igreja participa. Então você precisa trabalhar por isso. Você acha que lá não tinha alguns problemas para se adequar, para que todos pudessem estar em casa para poder comer do cordeiro? Claro que tinha. Tinha diversas dificuldades, eles enfrentaram diversas situações para poder trazer o filho, para poder trazer o marido, para poder trazer a esposa. São as nossas dificuldades que nós precisamos trabalhar com elas, e nós precisamos vencer essas dificuldades e reunir a nossa casa na presença do Senhor, para que possa a nossa casa, não só eu, não só você, mas a nossa casa celebrar a festa do Senhor. Então,
ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore por toda a sua casa. Você não pode ser uma pessoa difícil de se relacionar em casa. Você não pode ficar falando demais, você não pode ficar exigindo demais. Mas quando a gente fala assim, trabalhar com a sua família, nós estamos falando em você orar por ela, nós estamos falando em você jejuar por ela, nós estamos falando em você consagrar. A Bíblia fala que a família a gente ganha no silêncio, não é falando, a gente ganha dando testemunho, mudando o nosso coração. O marido vê o coração da esposa mudar e ele fala assim: alguma coisa está acontecendo. Os filhos veem o coração dos pais mudarem e eles então também desejam. Então é necessário que a nossa pregação dentro de casa seja a nossa rotina, seja a nossa postura, seja o nosso tratamento para com eles. E é importante que você se dedique a orar. Assim como, por exemplo, uma mãe passa pelo processo de uma gestação para poder receber o filho, assim também somos nós na fé. Nós também precisamos orar para que as pessoas possam nascer para Cristo, entendeu? Não é as pessoas que vão escolher a Deus, mas é Deus que já fez a escolha por elas. Amém, irmão? Então, nós só precisamos ser esse elo de comunicação. Por isso que nós temos esse ministério, que é o ministério da reconciliação. Seu marido já está salvo, sua esposa já está salva, seus filhos já estão salvos, eles só precisam se reconciliar com Deus. Jesus não precisa salvá-los, Jesus já fez a obra da salvação, mas se eles continuarem no caminho que eles estão, eles não vão ser salvos. E é necessário que a gente faça esse processo, porque nós estamos aqui porque alguém fez esse processo na nossa vida de nos reconciliar com Deus. E nós só fomos abençoados por isso. Eles dão trabalho hoje, nós também demos no passado. E hoje onde nós estamos? Estamos aqui. Deus mudou a nossa fase e vai mudar a fase deles também. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Versículo 5 fala que a Páscoa, ela deveria ser feita com um cordeiro sem defeito. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Entendeu? Então veja que o único cordeiro perfeito que nós poderíamos apresentar a Deus, o próprio Deus nos concedeu, né? Lembra quando Abraão foi ao monte para poder sacrificar seu filho Isaque? E o filho perguntou para ele: pai, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão, pela fé, disse assim para Isaque: o Senhor providenciará para si o cordeiro. Já falando ao nosso respeito. Então, irmãos, o próprio Deus providenciou para nós. Então a nossa Páscoa não é essa Páscoa comercial, aleluia. A nossa Páscoa está no próprio cordeiro que Deus providenciou para nós. A nossa Páscoa não tem coelho, a nossa Páscoa tem cordeiro. Diga: o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Israel comeu de um cordeiro animal que foi sacrificado, e olha o quanto eles foram abençoados. Nós podemos comer do cordeiro verdadeiro. Quanto nós podemos ser abençoados? Se o sangue do cordeiro e dos bodes puderam abençoar Israel, quanto mais o sangue de Cristo.
pode abençoar a sua igreja. Aleluia. Então nós não podemos, sabe, deixar escapar. Nós não podemos deixar o inimigo nos enganar, fazendo de uma festa divina algo tão vulgar, tão, sabe, tão equivocado. Nós não podemos colocar para dentro da nossa casa a morte, porque Jesus preparou para ela a vida, irmãos. Aleluia. Veja que no versículo seguinte, olha que interessante, versículo de número 6, fala assim, ó: e o guardareis até o 14º dia deste, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então preste atenção nisso, ó. Eles tinham que pegar, imagina, talvez alguns não consigam imaginar, porque nunca viu, mas dá para você se aproximar. Imagina um cordeiro de 1 ano, é uma coisa mais linda, né? Imagina, né? Um animalzinho desse, de 1 aninho apenas, acabando de ser desmamado, né? Então a Bíblia fala que eles tinham que pegar esse animalzinho, né? E deveria trazer para dentro de casa no 10º dia. E eles tinham que aguardar até que dia, pessoal? Até o 14º. Esse animalzinho bonitinho ia ficar dentro de casa quantos dias? 4 dias. Esses 4 dias, esse animalzinho, ele ia precisar ser cuidado, ele ia precisar ser alimentado. As crianças iam passar o dia brincando com eles. As crianças iam dar o nome para ele. Eles iriam começar a fazer parte daquela família, parte daquela história. Então, o que a Bíblia está falando com isso? A Bíblia está falando que nós não podemos participar das coisas de Cristo alienados. Nós não podemos. Nós temos que participar com vínculo. Então esse animal, depois de 4 dias, criava vínculo. Quem que ia matar esse animal? Quem que ia comer esse animal? Pensa bem. Então veja que isso ia criar um vínculo na família e ia causar uma dor. O sacrifício de Cristo tem que ter esse vínculo conosco, porque parece que a gente vive como se esse sacrifício não tivesse valor. A gente muitas vezes erra com muita facilidade. A gente às vezes proporciona situações das quais a gente poderia evitar. A gente poderia, sabe, fazer de um jeito melhor. Mas para isso é necessário que a gente tenha intimidade com as coisas do Senhor. Que a gente, claro que nós não vamos conseguir sofrer o que ele sofreu, mas nós precisamos imaginar quanto foi esse sofrimento. Nós precisamos imaginar o preço que foi pago pela nossa vida. A nossa vida tem um valor precioso, irmão. E às vezes esse valor está muito baixo por nós mesmos. E nós acabamos depreciando a nossa própria vida. E nós fazemos coisas, e nós muitas vezes realizamos, nós temos alvos, objetivos, dos quais faz com que a gente minimize esse preço pelo qual nós fomos avaliados pelo Senhor. Poxa, Jesus entregou a vida dele pela nossa. Jesus, ele participou de um sacrifício para que nós não precisássemos mais passar por ele. A Bíblia fala que a nossa maldição se tornou sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados e nas suas pisaduras nós fomos. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Portanto, não é o seu Jesus, é o meu Jesus. Diga, é o meu Jesus.
ele ia estar em cada casa. Não é o seu cordeiro, era cada um dizendo: o meu cordeiro. Então, esse lastro, essa comunhão, a gente precisa fortalecer, a gente precisa interagir de uma maneira ainda mais profunda. Então, a Bíblia fala que havia ali, né, uma certa consistência. Olha, versículo 6: e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação, e molará no crepúsculo da tarde. Esse animal, ele ia ser sacrificado. Então, ainda que não quisesse colocar apego, amor, sentimento, isso ia acontecer naturalmente, irmão. Nós precisamos ter apreço pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter amor pelas coisas de Deus. Olha o quanto Ele nos amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Entregou Jesus Cristo. Essa semana nós colocamos lá um devocional. O amor de Deus tem nome. E Ele se chama Jesus Cristo. Deus te ama. Jesus te ama, aleluia. Portanto, o apóstolo Paulo fala assim: Ele, Cristo, Jesus Cristo, é a nossa Páscoa, aleluia. Diga: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, a palavra de Deus nos arremete a isso, a criar esses vínculos com as coisas do Senhor e não deixar que as pessoas venham depreciá-la. Irmão, nós temos que, lutar contra o mundo. Nós temos que rejeitar. Então, às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas é difícil, pastor, mas vale a pena, irmão. Pastor, mas é duro lutar lá na escola, é duro lutar lá no trabalho, porque o mundo está envolvido com essas coisas todas erradas, mas eu sei que não é fácil lutar, mas é necessário, você precisa ter vínculo. Você não pode estar alienado, tipo assim: eu não tenho nada com isso. Não, você faz parte. Você foi a obra principal desse plano da salvação. Aleluia. Você é o resultado de um projeto de Deus, irmão. Você faz parte de um plano de Deus, e a Bíblia fala que o nosso Deus, os seus planos nunca serão frustrados. Você não é uma frustração, você é uma realidade. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Versículo 8 fala assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aleluia. O 9 fala assim: não comereis do animal nada cru, nem cozido com água. Está vendo aí? Porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Então veja bem, por que não podia comer nada cru e também nada cozido em água? Porque com as coisas de Deus, irmãos, a gente não pode ter pressa. Não. Se fosse para comer cru, ia ser rapidinho. Se fosse para cozer na água, ia ser uma coisa de 10 minutinhos. Mas assar demora mais. Tem que fazer isso por todos os lados. E às vezes a gente começa um culto, irmão, e às vezes a pessoa já está pensando na hora que vai terminar, irmão. Irmão, imagina como isso entristece o Espírito Santo, essa pressa. Imagina essa nossa pressa quando nós pegamos a Bíblia para ler e a gente lê com pressa. Quando a gente dobra o joelho para orar e a gente ora com pressa. Foi assim que Jesus fez. Jesus fez tudo com pressa.
Foi assim que Deus fez, tudo com pressa. Irmão, tira a pressa da sua vida. Quando você estiver na presença de Deus, desliga as coisas que colocam pressa. Por isso que alguns preferem orar de madrugada. Tem gente que fala assim, de madrugada a fila é menor. É nada, o mundo está girando, irmão. É de madrugada aqui, é dia lá, a fila nunca para. Por que alguns oram de madrugada? Porque de madrugada o marido está dormindo, as crianças estão dormindo, o seu telefone não toca, sua campainha não toca. Ninguém te atrapalha. Precisa orar de madrugada? Não precisa. O que você precisa é não ter pressa. Se você conseguir arrumar esse tempo à tarde, ora à tarde. Se você conseguir arrumar esse tempo de manhã, fala com Deus de manhã. Quando você vem para a igreja, prepara tudo, deixa tudo organizado, deixa a comida lá em casa para o marido organizado, deixa as coisas, a roupa dos filhos, venha sem pressa. As coisas de Deus não se pode fazer muda essa fase na sua vida, irmão, muda essa fase. Diga: nada cru, nem cozido em água, porém assado com calma. Com calma. Vamos com calma. Com pressa eu posso te enganar na palavra. Com calma você observa a Bíblia junto comigo. Por que tem muita gente enganada por aí? Porque é tudo com pressa, irmão. Então não pode ter pressa. Pastor, não corre não, pastor, vai devagar aí que eu vou acompanhar aqui. Isso, irmão, vamos com calma. Qual é o nosso principal objetivo? É esse aqui. Qual é o nosso principal compromisso? É esse aqui. Não é isso? Então a Bíblia fala, não faça nada com pressa, mas faça, a Páscoa assada. E aí ela fala assim, e coma tudo o que se pode comer: a cabeça, as pernas e a fressura. Eu gosto disso. Eu gosto do louvor. Como eu gosto do louvor. O outro fala assim, eu gosto da palavra. Eu chego depois do louvor, eu chego na hora da palavra. Fala, sabe a hora que eu mais gosto? A hora da bênção apostólica. Eu chego antes dela. Irmão, é tudo. É do começo ao fim, irmão. Perceba que a obra de Deus, ela precisa ser por inteira na nossa vida. Outros pegam a Bíblia e falam assim, o Velho Testamento precisa ser tirado. O outro fala assim, do Novo Testamento precisa ser tirado isso. O outro fala assim, não, precisa ser colocado na Bíblia mais 7 livros. O outro, irmão, para com isso. Nós não podemos acrescentar nada ao Cordeiro. O Cordeiro era sem as coisas de Deus não tem defeito, irmão. Nada pode ser tirado e nada precisa ser acrescentado. O que Deus fez é Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Mas então nós temos que aprender a gostar de tudo, irmão. Nós temos que nos empenhar a gostar de tudo, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, irmão. Então você tem que se dedicar a isso. Você tem que gostar da primeira oração, da oração que abre o culto. Você tem que gostar da última oração, da oração que abençoa a tua vida para que você possa ter uma semana feliz e abençoada. Você tem que sentir prazer nas coisas de Deus e orar por isso. Pode acontecer de alguém ter um desconforto? Pode. Mas então isso é uma obra do inimigo na sua vida. Você precisa, não adianta você conviver com isso.
você não pode ter desconforto nas coisas de Deus. É o inimigo provocando isso na sua. Você tem que entrar em oração. Se você percebe que alguma coisa não te agrada, então você tem que entender, não, isso está errado. Como é que eu posso me desagradar de algo que é para Deus? Não, alguma coisa está errada. Então você deve ir para a oração e você deve pedir, Senhor, tira isso de mim. Tira essa obra do inimigo, porque isso é uma obra do inimigo. E você deve orar, e você deve consagrar, e pedir para que Jesus possa passar o sangue purificador sobre a tua vida, para que você possa participar da cabeça, para que você possa participar das fressuras e também das pernas. Já pensou, se fosse para escolher? Ia faltar a parte boa, né, irmão? Para quem que ia ficar a cabeça? Fala para quem está do teu lado, ia ficar para você. Fala, ia ficar para você. Entendeu? A gente ia passar para o outro. Mas se o Senhor fizer a obra na nossa vida, a gente vai ser abençoado com a cabeça, vai ser abençoado com a fressura e vai ser abençoado também com as pernas. Amém, irmão? É com Ele todo, é com o Cristo todo, aleluia, é com a palavra toda, é com a Bíblia Sagrada, é com o culto todo, amém? Vamos glorificar o Senhor Jesus e adorar a Deus. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães, e com ervas a comerão. Então olha, comerão a carne assada. Carne do quê? De cordeiro. Enquanto que o mundo cria o simbolismo do coelho. Parece parecido, né? Coelho, cordeiro. Só que cordeiro era um animal puro, escolhido por Deus para sacrifício. E o coelho no Velho Testamento, no tempo da Páscoa, era um animal impuro. Ó, o mundo querendo colocar a impureza dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. Era com pães e ervas, e aí o mundo cria essa história de chocolate, irmão. Olha, que maldade, né? Que maldade com as coisas de Deus, né? Invertendo as coisas de Deus. Então eles comiam o cordeiro olhando para o Cristo, o cordeiro que Deus haveria de enviar. Eles comiam os pães asmos para se lembrar da dureza do tempo da escravidão. O que é pão asmo? Pão sem fermento. Então o que eles tinham lá? O pão deles, aquela peça redonda sem fermento, então se tornava uma bolacha dura. Então eles comiam aquela bolacha dura, para que aquela dureza daquele pão fizesse eles lembrar da dureza do tempo da escravidão. Irmão, a gente reclama aqui. Irmão, dureza nós passamos antes de Cristo. Hoje nós estamos no céu. Amém, irmão? Hoje nós temos que glorificar a Deus. Hoje as coisas mais difíceis são muito melhores do que aquelas que nós passamos sem eles lá atrás. Então eles comiam pão se lembrando daquela dureza. Eles comiam as ervas amargas para se lembrar da amargura da escravidão. Então a Páscoa para Israel era uma lembrança do passado. A nossa Páscoa, nós temos o Cordeiro de Deus. Então Jesus, ele tomou o pão e ele orou, consagrou e disse assim: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele pegou o cálice, ele orou, consagrou e ele distribuiu dizendo assim: isto é o meu sangue que é derramado. A nossa Páscoa não é para a gente ficar olhando para trás. Para de olhar para trás, irmão. Para de carregar uma coisa pesada do seu passado.
Para de sofrer por causa das coisas pelas quais você viveu lá no passado. A nossa Páscoa, ao invés de fazer a gente olhar para o passado, nos faz a gente olhar para frente, porque a nossa Páscoa, a ceia, tem o corpo e tem o sangue. O corpo e o sangue simbolizam a vida, irmão. Não é a vida que passou, é a vida que está chegando. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. As coisas que estão por vir são superiores, são mais marcantes do que aquelas que aconteceram no seu passado. O apóstolo Paulo nos ensina a prosseguir em frente, aconteça o que acontecer, nós temos que andar para frente, olhando para o alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, irmão. Nós olhamos para frente, nós temos expectativa. Você precisa aprender a ter expectativa. Jesus disse que nós íamos viver todo dia novidade de vida. Eu levanto todo dia com essa expectativa. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus vai fazer? Porque a minha Páscoa é a vida. Aleluia. É a vida. E eu luto para eu me desprender do ontem, das marcas de ontem, dos sofrimentos de ontem, das tristezas de ontem, das decepções. Você não fica decepcionado? Fica, mas a decepção tem que ficar onde? Ontem. Você não fica entristecido, mas a tristeza tem que ficar onde? Ontem. Você não fica aborrecido, mas o aborrecimento tem que ficar onde? Ontem. Por quê? Porque hoje é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor fez. É um novo dia, irmão. Olha para frente e você vai poder viver coisas maravilhosas no Senhor. Aí a Bíblia fala assim, então, né? Olha aí, ó, né? Fala assim, ó, o versículo de número 10. Fala assim: nada deixareis dele até pela manhã. Porém, o que ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Então, nada deixareis. Não pode sobrar nada, irmão. Não podia sobrar nada do Cordeiro. Não pode sobrar nada de Cristo. Você precisa conhecê-lo por inteiro. Não fica atrapalhando Jesus se revelar para você. Quando você foge de alguma coisa, você está atrapalhando Jesus. Quando você recua, você está atrapalhando Jesus. Porque Jesus quer se revelar para você, quer mostrar para você o poder dele, quer mostrar para você o verdadeiro caminho, quer mostrar para você a saída. Não tenha medo, Jesus está contigo. Aleluia. Viva ele por inteiro. Quanto maior a dificuldade, quanto maior a pressão, quanto maior o problema, maior a bênção. Amém? Pode aplaudir, glorificar Jesus. Eu tenho dado meu testemunho para vocês. Quando eu passo por alguma coisa assim assustadora, quando eu vejo algum irmão passando por uma fase assustadora, eu fico com essa expectativa no meu coração. O que é que Deus vai fazer para mudar essa fase? Às vezes a gente não vê saída, mas Ele tem saída. Às vezes a gente não vê solução, mas Ele é o Deus que tem solução. Irmão, cada coisa que Deus faz. Então, sabe, não se permita ser impedido.
de ser a sua vez de contar o seu testemunho. Quem serve a Cristo nunca fica envergonhado, irmão. Quem serve a Cristo nunca fica com a sua face avermelhada. Nunca, irmão. Cristo é fiel. Aleluia. Quando a gente pensa que tudo está acabado, Ele se faz presente, abre uma porta e começa tudo de novo. Esse é o nosso Deus. Ele não falha. Aleluia. Não falha, irmão. Não falha. E para concluir, diz assim a palavra de Deus: nada deixareis dele até pela manhã. Então veja que existe uma pressa, né? Porque a noite ela não vai parar, né? O dia também não vai parar, né? E pela manhã já tinha que estar tudo comido. Porque o que não tivesse sido comido, o que você não comer hoje de Jesus, porque o que você não come hoje, o homem inventou a geladeira, né? Então ele coloca lá na geladeira para conservar. Mas olha o que Deus está falando para a gente aqui hoje. O que a gente não comer dele hoje, não vai conservar para amanhã. Porque o que a gente não comer dele hoje, tudo vai ser passado pelo fogo. Então o que é para... Lembra do maná? O maná caía e de manhã se pegava para hoje. Por quê? Porque amanhã cedo ia cair de novo. Então, irmão, tira proveito. Está perdendo tempo por quê? Está chorando dentro do quarto por quê? Está acordando muito tarde por quê? Você só tem um dia. E o dia passa. E o que você comeu, comeu. E o que não comeu vai ser passado para o fogo. Então o profeta Isaías, ele falava assim para Israel: desperta, ó tu que resplandeça, eis aí a glória do Senhor. Aleluia. Desperta, irmão. Desperta. Deus está querendo fazer na sua vida, e não é amanhã, é hoje. E para concluir, diz aí a palavra: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Quem está abençoado aí? Quem está abençoado? Está abençoado? Está abençoado? Muito bem, está abençoado, né? Mas não vai pensar que isso vai ser para a eternidade não, tá? Não vai pensar que você vai viver assim, porque está muito bom, né? Glória a Deus, está uma maravilha. Jesus está conosco, está mudando a nossa fase, está prosperando nossas vidas, abençoando nossa família. Mas nós temos que tirar proveito disso com pressa. Com pressa, por quê? Porque Jesus está voltando. Não fica pensando que nem o mundo te ensina a pensar em 60 parcelas, 120 parcelas. Não fica fazendo esses planos longos, não. Vive a sua alegria hoje, agora. E vive com pressa, porque Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Amém, irmão? Quem espera Jesus voltar, levanta a mão. Aleluia. Então veja que Páscoa, irmão, Páscoa não tem resultado de violência. Páscoa não tem resultado de miséria, de conflito. E olha o mundo que celebra aquela Páscoa. Aquela Páscoa não serve para nós. Esta aqui é a Páscoa que Deus preparou para nós. É a Páscoa da prosperidade. É a Páscoa que tira de uma escravidão e coloca numa terra prometida. Entendeu?
É a Páscoa que traz vida, que traz paz, que traz saúde. Olha o mundo como está doente, irmão. O mundo não consegue atender a sua demanda de enfermidade, a sua demanda. Olha como a ciência se multiplicou e não consegue atender. Então, o mundo não tem a resposta. Quem tem a resposta é o Senhor, irmão. Por isso que nós não podemos seguir o mundo, nós precisamos seguir o Senhor, irmão. E para concluir, ele falou assim, né? Olha, pega do sangue do cordeiro e coloca na verga da porta. Pergunta para quem, o que é verga da porta? Verga da porta. No batente. Para nós é o batente. É o batente. Sabe por que Deus mandou eles fazerem isso? Eu sei, pastor. É para que o anjo da morte pudesse ver o sangue, né? É o que está escrito na palavra e realmente é isso. Mas qual que era o propósito? O propósito era identificação. Identificação, revelação. Irmão, você precisa se revelar para o mundo. Você precisa mostrar para o mundo que o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você precisa ter a sua... Para de viver uma vida cristã escondida, ameaçada. Israel teve que enfrentar a realidade, teve que passar o sangue assim, ó, na porta. Irmão, passa o sangue de Jesus na tua porta. Ah, pastor, mas eu fiquei com vergonha, pastor. Ah, mas eu fiz aquilo porque eu fiquei intimidado. Irmão, passa o sangue de Jesus na sua vida. Qual é o problema você ter caráter? A igreja do Senhor Jesus não é uma igreja carismática. O que é uma coisa carismática? É uma coisa que só parece, tem carisma. Não, a igreja de Jesus tem caráter. Nós temos o caráter de Cristo. Nós somos de Cristo, fomos salvos por Cristo e nós vamos com Cristo. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Identidade. Se revela para o mundo quem você é. Não tenha medo, não tenha vergonha. Porque, o que está escrito na palavra? Aquele que testificar do nome dele aqui na terra, ele testificará do nosso nome lá no céu. Então, sabe, se mostra, se revela, passa o sangue de Jesus. Ah, pastor, mas é que o patrão chegou lá com a Páscoa do mundo para todos os funcionários. Eu fiquei com medo de não pegar e ser mandado embora. Fala para o patrão quem você serve. Põe o patrão no lugar dele. Honra o patrão como patrão, mas fala para o patrão que você tem um Deus. Deus é, dai ao patrão o que é para o patrão e a Deus o que é de Deus, irmão. Entendeu? Sabe, se revela, se mostra. A próxima vez você vai ser respeitado. Sabe, isso eu vejo como um desrespeito. Quando alguém chega, já pensou uma pessoa chegar para mim e falar assim: olha, eu trouxe para o senhor aqui uma garrafa de uísque. Eu trouxe para o senhor aqui uma garrafa de vinho de presente. Eu vou me sentir desrespeitado, mas por minha culpa, não por culpa da pessoa. Sabe por que a pessoa pode me presentear com uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho? Por causa da minha omissão. Porque eu não me revelei para ele como pastor, como servo de Deus. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Talvez você está sendo desrespeitado porque as pessoas não sabem na verdade quem você é. Então você precisa passar o sangue de Jesus na sua porta. E você precisa mostrar para as pessoas que você é de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos ficar de pé. Diga assim: eu sou de Jesus.
Vamos aplaudir o Senhor e vamos glorificar o teu nome. Aleluia, aleluia. Diga: Deus tem promessa. Diga: o meu Deus é Deus de promessa. Diga: o meu Deus é o Deus de mudança. Fala para quem está do seu lado: vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão para cá, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos para uma semana gloriosa. Esconda eles das trevas que estão espalhadas nesse mundo, Deus. Que o teu sangue esteja sobre a cabeça, sobre a vida, sobre as portas dos corações de cada um, Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença do teu Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê, diga comigo bem forte para Jesus agora. Entrega tudo agora.